2 Pedro 3, 14 a 18. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, queridos. Nesse momento, antes que eu me esqueça aqui, preste atenção, guarde o seu coração, não se deixe ser distraído por nenhuma das situações ou fatores que acontecem entre nós. Fixe os seus olhos e leve a sua mente cativa ao Senhor Jesus Cristo. Ouça a palavra de Deus e não permita que o diabo roube a semente que será lançada sobre nós hoje. Vamos ler 2 Pedro 3, a partir do verso 14, que diz o seguinte: Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de se entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e eterno Pai, nós levantamos as nossas vozes ao Senhor, clamando a Ti pela iluminação do Teu Santo Espírito nessa manhã. Que o Senhor possa nos conduzir, ó Deus, de maneira que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés, ao nosso coração nessa manhã, para que nós possamos enxergar os nossos caminhos, aonde nós temos caminhado, para que o Senhor possa direcionar a nossa mente e o nosso coração para aquilo que o Senhor deseja de nós. Livra-nos, ó Pai, de todas as distrações. Livra-nos, ó Deus, das tentativas do diabo de roubar a nossa atenção, de roubar a semente que será lançada agora. E que essa palavra seja vida para a nossa vida, confronto para o nosso coração e nos traga a esperança que precisamos no Senhor Jesus em suas palavras. Nós oramos assim, em Teu santo nome. Amém. Amém. Queridos, chegamos então ao final, à conclusão, ao finalmente do apóstolo Pedro em sua segunda epístola. Nós passamos aqui durante esse breve período de tempo por diversos caminhos, diversos momentos, onde o apóstolo Pedro ensina a igreja nos seus dias sobre os desafios que se eram enfrentados ali. Nós vemos a ênfase do apóstolo Pedro ao destinar um capítulo completo a falar, a alertar a igreja a respeito do perigo dos falsos mestres e dos falsos ensinos. Mas ao mesmo tempo nós vimos brilhando como a luz do dia as palavras do apóstolo Pedro nos dizendo e nos apontando com certeza que o que nós temos em Jesus Cristo, que o conhecimento que temos em Jesus está colocado diante do Senhor. De que o que nós temos aqui é o verdadeiro conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que esse conhecimento produz em nós vida totalmente diferente, uma vida completa. Uma vida que, de fato, não passa e não sai dos nossos olhos como se ela fosse algo passageiro, ou como se ela fosse algo que pudesse ser, vamos dizer assim, que nós pudéssemos nos despreocupar. Não, ao contrário, a vida que temos em Jesus é uma vida plena. O que encontramos no Senhor Jesus é o verdadeiro conhecimento de Deus. E o verdadeiro conhecimento de Deus passa, de fato, queridos, por saber. Nós precisamos saber muitas coisas. Mas além de saber, se encontra no momento onde nós experimentamos em Jesus a verdadeira vida, o verdadeiro relacionamento, a verdadeira comunhão com o Senhor. Então, a ênfase do apóstolo Pedro, e eu até disse a vocês no primeiro sermão que eu preguei nesta série de mensagens, que Pedro começa a sua carta enfatizando a vida em piedade a partir do verdadeiro conhecimento de Jesus.
E agora Pedro retoma este mesmo assunto, finalizando a sua carta, tratando também da verdadeira vida em piedade e do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, eu quero reforçar nessa manhã a certeza e a firmeza que nós devemos ter. Porque até que Ele venha, queridos, nós precisamos permanecer firmes, alicerçados nas palavras do Senhor, firmados sobre a rocha eterna, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e em suas palavras de vida eterna para nós. Assim como os apóstolos viram e disseram: para onde iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que nessa manhã você e eu sejamos, de fato, instruídos pelo Senhor, através de 3 pontos, 3 momentos aqui que Pedro direciona o seu discurso final, para que esses irmãos queridos daquele tempo, mas para que também nós, como igreja do Senhor hoje, em 2025, possamos permanecer firmados no Senhor e alicerçados na sua palavra. Vejam comigo então mais uma vez o verso 14. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula e em paz. Queridos irmãos, este verso, o verso de número 14, começa de uma forma muito interessante para nós. A expressão que Pedro usa aqui é por essa razão. Isso significa algo aqui, na nossa língua, no nosso idioma. E também no idioma que Pedro estava escrevendo, que era a língua grega. Por essa razão, aponta para algo que foi fundamentado anteriormente e que agora é retomado, para que nós tenhamos como base do que vamos fazer agora, aquilo que já foi feito até então. Quando Pedro diz por essa razão, Pedro está indicando uma causa, um motivo, uma razão clara, uma ação em detrimento da outra. E aqui a gente precisa conectar claramente as coisas que foram ditas aqui ao longo dos 3 capítulos da carta do apóstolo Pedro. Primeiro delas, nós entendemos claramente que Pedro lança luz, mais uma vez, sobre o verdadeiro conhecimento do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus. Essa aqui é uma das ênfases da carta do apóstolo Pedro. Uma das principais ênfases. E o que você e eu devemos ter em mente, que é diante desta verdadeira ênfase, que os nossos olhos devem ser conduzidos. Por essa razão, por causa do verdadeiro conhecimento de Jesus. Mais do que isso, irmãos, por causa do que acontece entre nós, porque o apóstolo Pedro, no seu 2º capítulo, vai se dedicar a alertar a igreja sobre o perigo dos falsos mestres, porque é o que acontece entre vocês também, deve chamar a sua atenção diante deste momento. Também o que foi dito no início do capítulo 3, como a certeza do juízo vindouro, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, isso também deve estar em mente diante de cada um de nós. Ou seja, toda a carta do apóstolo Pedro, dita até aqui, é importante. E Pedro retoma todos esses assuntos. Mas também retoma, especialmente, os versos anteriores, os versos imediatamente anteriores. Se você voltar os seus olhos aí, a partir do verso de número 11, você vai encontrar uma base clara do que o apóstolo Pedro está retomando aqui. Veja comigo, uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E aí logo em seguida ele começa, por essa razão. Por esse motivo, isso importa muito, irmãos. Entendermos, conectarmos as falas do que o apóstolo Pedro está dizendo, não lermos a palavra de Deus, a Bíblia, como se fosse simplesmente, a gente tem aqui vários subtítulos, você vai encontrar na sua Bíblia aí, que tem um objetivo de instruir, mas muitas vezes a gente dá tanta atenção a esses títulos e nos esquecemos que o que Pedro está escrevendo é algo contínuo. É algo que está conectado, então não é como se um assunto se encerrasse para que outro começasse, não. Diante do que foi falado até agora, preste bastante atenção nessas conexões. Por essas razões, e em especial, pela razão de que nós aguardamos novo céu e nova terra, nos quais habitam a justiça. Nós precisamos então entender que novo céu e nova terra requerem novos habitantes. Quem é que vai morar nos novos céus e na nova terra? Certamente,
Pedro retoma algo aqui que é gigantesco, queridos. Por mais que a gente às vezes não perceba, esta declaração que está efetivamente no verso 10, porém o dia do Senhor virá como um ladrão, naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Pedro está falando de algo cósmico aqui. Pedro não está falando de uma mudança pequena. Pedro não está dizendo a respeito de uma mudança mínima que poderia acontecer em um momento que poderia passar desapercebido na história, já foi dito aqui. Este momento é um momento emblemático, um momento de mudança completa, algo gigante, algo que vai além de nós. No entanto, Pedro quer conectar essa coisa gigantesca, esse evento magnífico, esse evento cósmico, universal, e conectar a vida diária de cada um de nós. É isso que vivemos aqui. Como entender e conectar o dia onde Jesus Cristo voltará, e você encontra nas Escrituras várias descrições desse dia, onde os céus serão recolhidos como um rolo de pergaminho, aonde os elementos se desfarão, aonde todos os olhos olharão e contemplarão o Rei da Glória vindo do céu com os seus anjos. Você consegue imaginar isso? Você consegue visualizar esse dia? Você consegue entender de que maneira todo o olho, todo o mundo verá a glória de Deus sendo manifesta? Tudo que vai acontecer, queridos, todo esse evento é grande demais. Os nossos olhos não conseguem conceber. A nossa mente não consegue imaginar. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que a gente tente, por mais que a gente veja filmes, por mais que a gente veja séries, por mais que a gente veja uma série de coisas, nada chega perto, nada se compara com o dia que o Senhor Jesus retornar para estabelecer plenamente o seu reino. O que nós vemos naquele dia, o que veremos naquele dia, é algo glorioso demais. Nossas mentes não conseguem compreender. Mas como conectar isso glorioso à vida de cada um de nós aqui? Como que nós vamos conectar algo que nós não entendemos com plenitude, nós não conseguimos ver, nós não conseguimos contemplar com clareza? Como conectar isso, esse evento, à vida comum de cada um de nós? Queridos, é justamente por isso que Pedro usa a expressão por essa razão. Por conta deste dia glorioso, por conta desta verdade gloriosa, o verso 14 diz, Pedro dizendo, amados, esperando estas coisas. E aqui de fato ele vai nos indicar como conectar, como entender como aquele dia onde o Senhor Jesus será manifesto diante de toda a humanidade se conecta com a minha vida diária, presente hoje. Ele vai dizer então como isso acontece. E ele diz no verso 14, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Queridos, quero lembrá-los de algo. Pedro está dizendo isso aqui, esse esforço, uma palavra que Pedro gosta muito de utilizar, que nós vamos falar dela em breve. Mas existe uma grande expectativa para que os filhos de Deus, nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos, para que os filhos de Deus sejam manifestos diante deste cenário do mundo que vivemos. Há uma expectativa da criação, aguardando a revelação e a indicação dos filhos de Deus. Certamente, o processo de transformação de Deus para todo o universo, o processo de mudança completa que nós falamos aqui, que é cósmico, esse processo passa pela vida de cada um de nós. Passa pela transformação que cada um de nós sofre ao percebermos que estamos diante de um Deus que nos salvou. Afinal de contas, queridos, a salvação é quando nós nos percebemos nas mãos de um Deus que foi bondoso e gracioso conosco e tirou os tampões dos nossos ouvidos e destravou o nosso coração e nos deu um coração agora onde a sua lei habita nela. Esse processo onde nós somos conduzidos por Deus, onde somos chamados por Deus e levados pela mão pelo Senhor, nos conduz exatamente a esse momento de conexão. Nós fazemos parte da transformação cósmica de Jesus para o universo. Jesus está dizendo que a sua obra de criação passa pela vida de cada um de nós, seres humanos redimidos. Passa pela forma como nós vivemos a nossa vida. A transformação cósmica que Jesus trouxe para a sua criação a partir da sua obra, a partir da sua vida, a partir da sua morte e da sua ressurreição, validam isso para nós e para toda a criação.
Por essa razão, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 8, como eu já citei aqui. Veja só o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versos 16 e 19. A 19. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pedro está então à luz também da passagem do apóstolo Paulo, colocando diante de nós uma perspectiva clara neste plano glorioso de Jesus, que justamente não é possível viver de maneira imparcial a mudança que Deus está fazendo. Nós, eu e você, não temos a oportunidade nem a opção de sermos imparciais ou indiferentes com a transformação que Jesus está fazendo no universo, com a mudança que Jesus está causando no universo. E isso também diz que nós não podemos ser imparciais ou indiferentes com a mudança que nós estamos vivendo, impactados pela mudança de Deus. Queridos, a eternidade imprime uma marca grandiosa no coração do homem. O homem que é salvo por Jesus, alguém que foi marcado pela eternidade, tem agora novas aspirações, um desejo pelas coisas celestes, coisas mais gloriosas do que as vidas que eles vivem nesta terra. E com isso nós podemos contemplar, ainda que minimamente, com os olhos que nós temos hoje, que existe uma expectativa, que nós estamos aguardando algo, que nós precisamos desejar algo, que existe uma direção pela qual nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus, existe uma organização, existe uma direção clara para aqueles que serão habitantes de um novo céu e de uma nova terra. Existe um direcionamento claro de Deus para cada um de nós que vive aqui os nossos dias aguardando o retorno de Jesus. Por isso, existe sim um processo muito claro e que nós conhecemos bem. Nós chamamos de santificação. Este é o estágio, o momento da história da redenção, onde cada um daqueles que foram chamados por Jesus, que foram chamados por Deus para a salvação, estão vivendo. Ou seja, isso nos coloca, irmãos, juntos. É por isso que lemos aqui o texto de Gálatas capítulo 6, dizendo: levemos as cargas e os fardos uns dos outros, porque assim estaremos cumprindo a verdadeira lei de Deus, a lei de Cristo. Estamos em um mesmo processo, estamos em um mesmo estágio, estamos sendo santificados. A obra de Deus está nos preparando para contemplar a glória que será manifesta no dia em que Jesus Cristo rasgar os céus. Você aguarda por isso? Quais são as suas aspirações? Quais são os seus desejos? É por isso que Pedro deixa isso muito claro para nós, queridos, quando ele usa uma expressão imperativa dizendo: esforcem-se. Pedro diz isso muito: esforcem-se. E aqui você pode traduzir esse esforço de que maneira? Como empenho, como dedicação, como diligência, como zelo, como intensa dedicação a algo que está acontecendo. Ou seja, esse esforço não é e não pode ser comparado por nós como se fosse um esforço para obtermos favor diante de Deus. Afinal de contas, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus e pela graça de Deus fomos elevados a um outro estágio. Mas nesta graça, Deus aguarda de nós uma resposta de amor e devoção em nosso coração. E essa resposta, ela é participativa, ela é coparticipativa, e esse estágio da santificação exemplifica isso na vida, queridos. É quando nós nos envolvemos com as aspirações que recebemos do Espírito de Deus e passamos a buscar, a desejar aquilo que agrada a Deus. Esse é o momento que estamos vivendo. É por isso que nesse momento, nessa jornada, nesse estágio, nós começamos a deixar de lado pecados que antes faziam parte da nossa história. E nós começamos a mudar formas de pensamento, paradigmas que nós tínhamos estabelecido.
Ou seja, aquele que se ira e que peca com facilidade, deixa de se irar e deixa de pecar, porque agora tem domínio próprio em seu coração. É conduzido pelo Espírito. Aquele que não maneja bem a língua e fala com maledicência, deixa de ser maledicente, porque é conduzido pelo Espírito Santo a refrear a sua língua. Aquele que não agia com compaixão para com o seu próximo, passa a perceber que deve compaixão ao seu próximo, porque recebeu compaixão do Pai eterno. Aquele que tinha uma dívida impagável, percebe que deve perdoar as dívidas dos outros, porque a dívida dele foi paga sem qualquer tipo de saldo. Esse é o processo onde nós somos confrontados, queridos, com as verdades da eternidade. Somos confrontados com a pessoa de Jesus. Nós percebemos que existe uma diferença clara entre o coração humano e o coração de Jesus. E o Espírito Santo está agora fazendo o quê nos corações dos crentes? Transformando os crentes conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação. E nesse processo, queridos, nós precisamos vivê-lo com diligência, zelo. Você então não pode ser, o que eu disse aqui, imparcial. Você não pode ser indiferente ao processo que o Espírito Santo está gerando no seu coração. O que isso significa? Que você será confrontado, que você será pressionado. Você lembra o texto de Salmos, no número 32, quando Davi, ao ocultar o seu pecado, dizia que sentia diariamente, dia e noite, a mão de Deus pesando sobre o seu coração? É assim que os crentes sentem-se quando pecam. Nós somos colocados contra a parede por Deus. Com que finalidade, queridos? Para que nós possamos deixar o nosso pecado e vivermos para a glória de Deus. Pela bondade de Deus, nós somos confrontados quando pecamos. Porque Deus corrige os seus filhos. Deus corrige aqueles que ama. Pedro então está enfatizando esta ênfase, que existe sim uma intensa diligência esperada dos crentes neste mundo. Você e eu precisamos nos comprometer com o nosso processo de santificação. Há uma obra que está sendo realizada por nós, que é gloriosíssima, que o Espírito de Deus está fazendo e fará. Mas certamente nós recebemos o privilégio e a direção e a orientação de Deus, para que nós sejamos comprometidos, para que nós possamos ser encontrados por Deus, segundo as palavras de Pedro, sem mancha, sem culpa e em paz. Queridos, sem pecados, certamente nós entendemos que o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que de fato no último dia, quando Cristo se manifestar, de fato será removido de nós, dos nossos corpos, a presença do pecado que nós caminhamos com ela. Mas nós já recebemos uma libertação clara em Jesus e na cruz. Nós somos libertos, nas palavras do apóstolo Paulo, do poder do pecado. Nós recebemos novas aspirações, novos desejos. O coração pecador e ímpio, que não desejava agradar a Deus, que desejava agradar a si mesmo, agora recebe um desejo para agradar a Deus. Esse processo nós estamos vivendo. Com isso, Pedro está falando ao seu público que crentes que conhecem de maneira legítima o Senhor, que têm o verdadeiro conhecimento de Deus, que estão sendo exercitados na piedade, estão nessa jornada de santificação. E por isso, nós não precisamos ler com medo ou receio as palavras do apóstolo Pedro, como quando ele diz, esforcem-se, como se fossem uma afronta à graça de Deus. Pedro fala de um esforço que nós chamaríamos de esforço cristão, para aspirar, para desejar por mais de Deus, nesse processo de limpeza que nós estamos vivendo. E nada tem relação com o esforço que muitos tentam empregar para alcançar o favor de Deus e a salvação. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. É interessante que João Calvino vai dizer em sua declaração a respeito da segunda epístola de Pedro o seguinte: a esperança é viva e eficaz. Por isso ela não pode fazer outra coisa senão nos atrair a si. Aquele, pois, que espera novos céus e nova terra, deve começar renovando a si próprio e diligentemente aspirar por isso. Mas aquele que adere à sua própria imundícia, de positivo mesmo, nada pensam no reino de Deus. E nem tem gosto por algo além deste mundo corrupto. Ou seja, quando nós não nos envolvemos com o nosso processo de santificação, queridos, quando nós não estamos comprometidos com a verdade do reino de Deus, daquilo que Jesus espera de nós,
isso demonstra que talvez nós nunca fomos despertados para a verdade do reino de Deus e da pessoa de Jesus. Porque talvez as nossas aspirações não estão e não se encontram no reino de Deus. Porque talvez as nossas aspirações só se encontram neste mundo corrompido. Queridos, quão perigoso isso é. E aqui eu quero ressaltar algumas coisas. Na vida cristã, não há fuga da realidade. Nós devemos aspirar à eternidade. E fazemos isso de forma a demonstrar um estilo de vida piedoso em meio a um mundo corrupto. Isso significa que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós estamos em um lugar onde as pessoas se degradam cada vez mais entre si, onde a corrupção aflora cada vez mais. Irmãos, mas mesmo neste ambiente extremamente difícil, extremamente doloroso, extremamente espinhoso, nós somos conduzidos por novas aspirações, aspirações de um novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Aspirações de contemplar com os nossos olhos a face do nosso Senhor. Eu não sei você, mas você deveria desejar ardentemente no seu coração, apaixonadamente, contemplar os olhos de Jesus. Se existe algo que você deseja mais do que isso, querido, sonde o seu coração. Será que nós estamos tão preocupados com todas essas coisas que estão destinadas, segundo as palavras do apóstolo Pedro, ao fogo? Queridos, será que nós estamos tão preocupados com as nossas atividades, com a nossa rotina, com o nosso trabalho, com a forma que a gente gasta o nosso dinheiro, de maneira que a gente seja suprido, que a gente está preocupado tanto com o nosso contexto familiar, com os nossos amigos? Será que a gente vive todas essas esferas, todos esses momentos, à luz da verdadeira aspiração daquilo que temos em Jesus? Ou será que nós estamos atrelados a este contexto de um mundo corrompido que é destinado à destruição? A forma como você, querido, se relaciona com seu esposo ou esposa demonstra quais são as suas aspirações. Não adianta você dizer com suas palavras que você deseja contemplar a Jesus e amar a Jesus se do seu casamento você vive de maneira ímpia. Se você vive o seu casamento da maneira que agrada a você e não segundo os padrões estabelecidos pelo próprio Deus para a sua nova criação. Significa também que a forma como você gasta o seu dinheiro revela exatamente onde estão as suas aspirações. Como você tem administrado aquilo que vem às suas mãos, da própria mão de Deus? Será que você vive a sua vida financeira de maneira ímpia ou de forma que glorifica o nome do nosso Deus? Como você, jovem, se relaciona com seu namorado ou namorada? Será que o namoro, o relacionamento de vocês aponta para a eternidade? Ou aponta para o mundo corrompido que está destinado à destruição? Como você se relaciona com seus amigos? A forma das suas relações são relações que apontam para o reino de Deus? São amizades que te conduzem em um caminho de santificação? Ou são amizades que são pedras de tropeço na sua jornada? Queridos, avalie. O que isso revela sobre o seu coração? Não se engane, não há fugas aqui. Segunda coisa que eu gostaria de lembrá-los: não há santificação sem diligência, sem dedicação, sem verdadeiro conhecimento de Deus. O que nós mais vemos nos nossos dias são os chamados crentes que estão comprometidos com as suas falas, com as suas vestes, com a sua forma de se portar na comunidade, mas estão zero comprometidos com a sua vida de santificação diante do Senhor. É por isso que entre a igreja, como o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 2, é por isso que o nome de Jesus é difamado entre os gentios. É por isso que nós encontramos na igreja brasileira, queridos, pseudo-pastores que se dizem defensores do evangelho e que estão vivendo vidas duplas, completas há mais de 20 anos. É por isso que é muito fácil apontar o cisco no olho do irmão enquanto existe uma trave nos seus olhos. Muito cuidado. Diligência na sua vida de santificação. Porque, queridos, a palavra do Senhor
as palavras do Senhor Jesus nos apontam que existe muita, mas muita hipocrisia entre nós. Que nós sejamos achados com um coração sincero diante de Deus. Que nós sejamos achados com lábios purificados, mãos purificadas. Que a nossa declaração diante do Senhor todos os dias seja: Senhor, ai de mim, porque os meus olhos viram o eterno. Eu sou um homem de lábios impuros e que habita em meio de um povo com lábios impuros. Que a gente seja santificado pela presença gloriosa de Deus. Queridos, se comprometa ativamente com a sua vida de santificação. É necessário. Precisamos ativamente nos comprometer com isso. Muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, vivem as suas vidas como se de fato as palavras do apóstolo Pedro aqui a respeito da vinda de Jesus não fossem verdadeiras. A gente às vezes pensa que falsos mestres e falsos profetas são aqueles que se posicionam nos púlpitos para proclamar heresias contra o caráter de Deus, o que de fato é verdade. Mas tome cuidado, um falso crente também é um falso mestre, um falso profeta, que proclama palavras mentirosas entre os seus, que apresenta hipocrisia ao invés de sinceridade de coração, que está sendo o instrumento do diabo e não de Deus. Cuidado. Como você tem cuidado dos seus olhos? Será que você tem feito um pacto com os seus olhos para não ver nada impuro? Você tem visto e contemplado as barreiras e as linhas que não podem ser cruzadas? Não como se eu quisesse viver a vida à margem daqueles limites que nós estabelecemos por nós. Não. Mas de maneira, eu quero estar mais longe possível dos penhascos que se colocam diante de mim. Será que você tem vivido a sua vida assim? Ou será que a sua vida tem sido ao perigo, entregue às quedas? Queridos, cuidado. Que lugares você tem ido? Que pensamentos você tem acolhido no seu coração? Absolutamente tudo importa aqui. Mas a santificação, queridos, por mais que seja esse processo que dura a nossa vida inteira, é o processo mais prazeroso que um crente experimenta na sua vida. Porque quanto mais ele se aproxima do Senhor, mais ele contempla a maldade do seu coração e mais ele deseja a Deus. E mais ele deseja a Deus e mais ele busca a Deus. E quanto mais ele busca a Deus, mais ele vê a maldade do seu coração e é colocado de volta em um lugar de humildade. E mais ele busca a Deus e mais ele encontra de Deus, porque de fato o que nós vivemos nesse relacionamento com o Senhor é um desfrutar que não tem e não terá fim. E nós contemplaremos a glória de Deus e seremos transformados por ela. E isso acontecerá dia após dia da nossa vida, até que nós possamos ver com clareza. E mesmo naquele dia onde Jesus se manifestar, nós ainda continuaremos por toda a eternidade a contemplar a face do nosso Senhor que nos transforma. Isso é a vida de santificação. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne fraca. Certamente, irmãos, precisa de haver diligência. E diligência, queridos, terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, não significa perfeição. Nós sabemos que durante essa jornada, nós ainda convivemos com a presença do pecado em nós. Ainda que tenhamos sido libertos do poder do pecado que nos escravizava, ainda há em nossos corpos mortais a presença do pecado. Com isso eu quero te lembrar o seguinte: que a nossa jornada, de fato, será marcada por algumas falhas, por alguns tropeços, mas que sejam tropeços, mas que sejam quedas, que nós sejamos reerguidos, que o Senhor possa nos levantar quando estivermos caídos ao chão, que nós possamos ver as mãos dos nossos irmãos nos puxando pela mão e nos levantando de novo para seguirmos em direção ao caminho que todos nós estamos caminhando. Afinal de contas, queridas, isso aqui não é uma corrida para quem chega primeiro, mas é uma maratona onde todos completam. É por isso, então, que quando nós vemos o nosso irmão caído, nós estendemos a nossa mão para levantá-lo. Isso que o apóstolo Paulo vai dizer ali em Gálatas. Aqueles que são mais experientes e maduros na fé devem levantar aqueles que caíram. Devem restaurar com o espírito de brandura aqueles que falharam. E nesse processo, nós somos convocados a participar da santificação uns dos outros. Isso é um privilégio. Não pense que isso
significa a sua destruição, porque muitas vezes, queridos, nós enxergamos quando as nossas falhas são expostas, quando o nosso pecado é exposto, como se aquilo fosse a nossa ruína. Mas veja, essa é de fato uma indicação da nossa salvação. Quando nós somos expostos, quando nós colocamos o nosso coração aberto diante dos nossos irmãos, nós estamos experimentando o verdadeiro processo de santificação, de restauração. É por isso que Tiago vai dizer o quê? Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Preste atenção nisso. E diante dessa jornada, Pedro nos chama a atenção nos versos 15 e 16 da seguinte forma: considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso irmão amado Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, e que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a sua própria destruição. Queridos, enquanto que no primeiro verso que lemos aqui, o apóstolo Pedro diz o seguinte: prestem atenção e se atentem àquilo que eu disse anteriormente. Agora, prestem atenção aqui, queridos. A Defesa Civil mandou um alerta para vocês. Tá tudo bem. Melhor falar, né? Já aconteceu? Prestem atenção, voltem para cá, por favor. Tá? Prestem atenção. O que o apóstolo Pedro está dizendo agora é: considerem. Uma vez que ele diz, se esforcem na santificação de vocês, agora ele está dizendo o seguinte: considerem. E considerar significa ter em mente algumas coisas. Sem sombra de dúvidas, queridos, nós somos chamados para muitas coisas importantes, mas um dos chamados mais importantes da vida cristã é para a sobriedade. É para percebermos aquilo que está ao nosso redor, porque quando vivemos a nossa vida longe do Senhor, distantes do Senhor, em pecado, nós não estávamos conscientes da realidade do reino de Deus. Nós não estávamos conscientes da certeza da santificação que nós precisávamos viver. Nós não estávamos cientes da obra de Jesus. Mas agora, trazidos à luz, nós somos trazidos à sobriedade. Isso significa o quê? Que nós consideramos algumas coisas agora. Consideramos a pessoa de Deus, consideramos o reino de Deus, consideramos o fato de que a obra do Senhor está sendo realizada em nós. E por isso, Pedro chama os seus irmãos a prestarem atenção e terem sobriedade, a considerar. Mas considerar o quê? Considerar a paciência, a longanimidade do Senhor. Irmãos, sem sombra de dúvidas, Deus é paciente. Certamente qualquer pessoa que existe neste mundo, ainda que seja um ímpio, poderia dizer estas mesmas palavras e entender minimamente o que elas significam. Deus é paciente. O fato de nós estarmos aqui significa que Deus é paciente. Porque, irmãos, o que nós merecemos? Destruição, juízo, condenação. Mas Deus manifesta a sua graça, a sua longanimidade, mostrando a sua paciência, aguardando os nossos estágios de santificação, aguardando o número completo de eleitos a ser completado. Deus é paciente. E nós vemos isso ao longo das Escrituras, em textos do Antigo Testamento, como por exemplo Êxodo 34, quando a presença de Deus passa diante de Moisés, e Moisés proclama o Senhor Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, demonstrando a paciência de Deus. Salmos como o Salmo de número 103, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em se irar e rico em bondade. Outros textos do Novo Testamento, como por exemplo Romanos capítulo 2, mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si ira para o dia da revelação do justo juízo de Deus. Paulo está dizendo aqui neste texto que existe um período onde Deus aguarda pacientemente, até mesmo para exercer o seu juízo. Queridos, a paciência de Deus é colocada diante de nós para o destaque. Mas de que maneira? Para a nossa salvação. O que Pedro está dizendo com isso? Para que nós consideremos a paciência de Deus para a salvação. Primeiro, Deus é paciente com o nosso próprio processo de santificação. O que eu e você estamos experimentando aqui é a paciência de Deus. Em diversos momentos nós somos advertidos, impulsionados, encorajados a permanecermos firmes em nossa jornada cristã.
E à medida que nós conhecemos a Deus, conhecemos ao Senhor, o nosso coração que é desalinhado começa a ser alinhado. E nós entendemos e compreendemos a paciência de Deus. Quantas vezes você poderia pensar agora e considerar agora as vezes que o Senhor foi paciente com os seus processos e a sua jornada? Quantas vezes nós merecíamos a destruição imediata, mas você contemplou a graça e a paciência do Senhor. Por isso, nós precisamos entender que, de fato, a paciência de Deus, revelada a nós, que nós devemos considerar porque Deus primeiro é paciente conosco. Segundo, porque se Deus é paciente conosco, nós também devemos ser pacientes com os nossos irmãos. E aqui, de fato, nós entendemos mais uma vez, com mais profundidade, o processo de participação da nossa santificação que nós temos mutuamente na comunidade. Paciência com a vida de santificação do nosso irmão. Não espere chegar na igreja, que é um hospital, e encontrar pessoas sãs, completamente sadias. Todos nós estamos aqui tratando as nossas feridas pela palavra de Deus. Por isso, nesse processo, nós ferimos uns aos outros. Por isso, nós afrontamos uns aos outros. Por isso que nós tropeçamos uns nos outros. Mas certamente, nesse processo, Deus está nos ensinando a sua graça e a sua paciência, para que também nós possamos ser pacientes uns com os outros. Terceiro, Deus é paciente com aqueles que haverão de crer através da pregação do Evangelho. O fato de Deus ser paciente conosco em nosso processo individual, o fato de Deus ser paciente conosco e nós aprendermos a sermos pacientes uns com os outros, deve nos conduzir a uma verdadeira proclamação do Evangelho, deste Deus que aguarda pacientemente que o número de eleitos seja completo. Esta é uma oportunidade grande, querido, para que você evangelize pessoas, para que você proclame a verdade de Deus. A oportunidade que você tem agora de anunciar o Evangelho, as palavras do nosso Senhor Jesus, de maneira que, de fato, estas palavras possam transformar o coração de ímpios, chamando ímpios ao arrependimento, demonstrando assim a paciência de Deus. Quantos de nós temos familiares e amigos que nós desejamos ardentemente que conheçam ao Senhor, que sejam transformados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor? Contemplamos diante desses processos a paciência de Deus. Preste atenção nisso. E por fim, irmãos, Pedro diz: cresçam. Veja comigo os versos 17 e 18. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Finalmente, queridos, Pedro conclui, diante de todas as coisas proclamadas até aqui, diante daquilo que entendemos como, primeiro, o esforço que nós empenhamos na nossa santificação, aquilo que consideramos da palavra de Deus e da pessoa do próprio Deus, diante disso tudo, o nosso chamado é cresçam. Crescimento dos crentes, meus irmãos, é um antagonismo claro do definhar dos falsos mestres. Enquanto os falsos mestres e os falsos crentes pensam estarem se gloriando nas suas benécias, naquilo que adquirem em meio à exploração do povo de Deus e do reino de Deus, eles estão definhando, eles estão perecendo dia a dia. Em antagonismo a isso, claro, os crentes legítimos estão crescendo no Senhor, crescendo na palavra, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, então, a sobriedade que recebemos em Jesus nos conduz a um verdadeiro processo de maturação, de crescimento. E por isso, diante desse processo, como nós entendemos o amadurecimento cristão? Primeiro, Pedro vai dizer: vocês precisam saber, uma vez que vocês já sabem. Uma vez que isso já é sabido entre vocês, uma vez que o Evangelho já foi proclamado, uma vez que temos diante de nós a palavra de Deus que nos instrui em toda a verdade, uma vez que nós já sabemos, nós precisamos do que mais? Nos acautelarmos diante dos perigos, um chamado claro à prudência, querido. O amadurecimento e o crescimento cristão passa pelo saber, conhecer a palavra de Deus, passa pela cautela, pela perspicácia de entendermos a prudência que devemos ter, ou seja, vigilância completa, zelo pela palavra de Deus para preservarmos, mas zelo também com a nossa vida de santificação. E terceiro, firmeza.
Nós cantamos hoje aqui pela manhã que nós estamos firmes nas promessas de Jesus. O que nós precisamos então para um verdadeiro crescimento diante de Jesus, no conhecimento de Deus, é firmeza. Nós precisamos estar inabaláveis. Por isso o chamado de Deus para nós é: permaneçam no meu amor. Jesus diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Permaneçam no meu amor, permaneçam nas minhas palavras. Ou seja, o nosso chamado, queridos, é para permanecermos aonde fomos colocados por Deus. Certamente, esse é o chamado de Deus para os crentes. Essas virtudes, ao serem experimentadas e exercitadas entre nós, certamente nos coloca e nos conduz a um caminho de amadurecimento, a um caminho de vida e piedade, marcados pelo conhecimento de Deus, em Jesus Cristo, marcados pelo fruto do Espírito que está sendo gerado em nós. O processo de crescimento do crente é o processo onde o Espírito está gerando em nosso coração, um coração semelhante ao de Jesus. Como nós podemos medir isso, queridos? Veja a sua vida e veja também a vida de Jesus, não perca de vista essas duas coisas. Contemple as palavras do Senhor e contemple as suas palavras. Perceba então diariamente que a nossa vida precisa ser nutrida e inspirada pela vida de Jesus. E o Espírito Santo faz isso quando gera em nosso coração aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer como fruto do Espírito: longanimidade, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei nenhuma. Essa é a vida de Deus. Aqui, meus irmãos, amadurecimento não é como uma promoção em uma empresa, onde você se empenha, produz e você é reconhecido pelos seus méritos. Não. Amadurecimento é o manifestar claro da graça de Deus na vida do crente, fazendo com que o crente seja parecido com Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que estaremos aqui até o último dia que Deus nos deu e nos dará para a nossa vida. Ou até mesmo o dia em que Ele voltar, porque neste dia, certamente neste dia, a obra que o Senhor começou em nós será completa. Por isso, queridos, enquanto aguardamos, percebamos a bondade de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, a paciência do Senhor. Sejam prudentes e vigiem quanto à vida de santificação e piedade de vocês. Sejam prudentes e vigiem a vida de santificação uns dos outros. Cuidem e preservem a palavra de Deus diante dos falsos mestres que hão de se levantar e que já se levantaram. Permaneça na palavra do Senhor com firmeza, enquanto aguardamos o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que o Senhor possa nos conduzir, Jesus, de maneira que o seu nome, ó Pai, seja glorificado em nós, através da nossa vida de devoção. Que o Senhor nos leve, Senhor, a uma vida completamente cheia da tua presença e do teu Santo Espírito. Conduzido, Senhor, pela tua graça, de maneira, ó Pai, que nós possamos ser exercitados no seu amor, na tua palavra, que o Senhor possa gerar em nosso coração o fruto do Espírito Santo, que a gente possa colher de fato esse fruto, ó Deus, de maneira que a nossa vida e a vida dos nossos irmãos e a vida daqueles que encontrarem-se conosco em nossa jornada, sejam de fato marcadas pela vida de Jesus em nós. Nos ajuda na nossa vida em comunidade, para que nós possamos experimentar aqui nessa igreja, ó Deus, uma verdadeira vida de entrega um pelo outro. Uma vida onde nós encontramos uma comunidade que é amadurecida pela Tua palavra dia a dia e que está sendo provada na sua santificação e que está desfrutando da graça de Deus através da vida um do outro. Que nós encontremos aqui pessoas nas quais a gente pode confessar os nossos pecados. Que nós encontremos pessoas aqui, ó Deus, que nós possamos confessar as nossas fraquezas, para que sejamos suportados uns pelos outros, porque nós estamos em uma jornada, ó Deus, em direção à cidade nova, a grande Jerusalém, a cidade celeste, onde nós estaremos com o Senhor eternamente, naquele dia que será para todo sempre. Que o Senhor faça-nos, ó Deus, contemplar a eternidade, ainda que de maneira limitada com os nossos olhos e o nosso coração nestes dias, para que assim, Senhor, possamos afinar as nossas percepções, voltarmos à sobriedade da Tua palavra, estarmos firmes nas aspirações do reino de Deus. Há aqueles, Senhor, que estão entre nós, que porventura estão vivendo a sua vida de maneira falsa ou hipócrita. Que o Senhor possa conduzi-los ao verdadeiro arrependimento. Que
Que o Senhor possa de fato conduzi-los à verdadeira humilhação, para que o Senhor mesmo possa erguê-los com a sua mão. Livra-nos, ó Deus, dos falsos mestres. Livra-nos, ó Deus, dos falsos ensinos. E nos conduz, Senhor, em firmeza na Tua palavra. Hoje e sempre, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, hoje e sempre. Amém.